A gente precisa lembrar que os veículos de mídia no Brasil, apesar de terem concessão pública, muitos deles ali são veículos privados. Entre eles, por exemplo, a gente pode citar aqui a Folha de São Paulo, Estadão, Jovem Pan e tantos outros veículos, seja da mídia escrita, da mídia auditiva, né, dos rádios, da mídia audiovisual, que é TV, por exemplo. Tudo isso aí o governo acaba concedendo a concessão e essas empresas acabam tendo de publicar os seus materiais seguindo um código de ética, uma legislação no nosso país, diferente do que acontece, por exemplo, nas plataformas digitais, onde vários veículos de mídia independente da extrema-direita surgiram e basicamente precisam, em tese, seguir o que estabelece as diretrizes da plataforma. E muitas dessas plataformas fazem simplesmente vista grossa com a conduta, com a postura desses materiais, porque gera engajamento, gera interação, gera monetização e isso é interessante para a plataforma. As tais Big Techs não estão muito preocupadas aí se o conteúdo é verdadeiro, se o conteúdo é falso, se vai ter impacto ou não no mundo real. Eles não se preocupam com isso. Assim como grandes empresas também. Só para vocês terem noção, por exemplo, do que a gente quer trazer aqui, um material que foi feito ali, um levantamento feito pelo Sleep Giants Brasil, trouxe informação extremamente importante aqui, ó, que 53% das notícias de sites bolsonaristas tinham mentiras sobre as eleições de estudo. O material que eu estou trazendo para vocês aqui foi publicado lá no Diário do Centro do Mundo, assinado aqui pelo Augusto de Souza, mas a pesquisa foi feita aqui a pedido do Sleep Giants Brasil, que tá ali, ó. Um levantamento realizado pelo Sleep Giants Brasil em 16 sites de direita revelou que 53,25% do conteúdo publicado entre janeiro de 2020 e outubro de 2022 continha desinformação relacionada à democracia e ao Estado Democrático de Direito. A análise abrangeu veículos como Folha Política, Jornal da Cidade Online, Crítica Nacional, Brasil Paralelo, Gazeta do Povo e Jovem Pan. A Gazeta do Povo, a gente sabe, junto com a Revista Oeste, tem tentado meio que assumir ali o lugar deixado pela Jovem Pan. O vácuo que a Jovem Pan deixou, porque poderia perder a sua concessão pública, já que apesar de ter canal no YouTube, TV na grade privada, ela tem concessão pública para sua rádio também. E por conta disso, por conta de não cumprir os requisitos legais dessa questão da sua concessão, se poderia ter ali a suspensão da concessão e dos males o menor. Tanto que depois do que aconteceu em 2022, depois de praticamente 4 anos disseminando desinformação, descumprindo as diretrizes do YouTube, o YouTube simplesmente decidiu desmonetizar o canal da Jovem Pan, mas eles ganharam muito dinheiro. Tanto que só em audiência aqui, ó, só pra vocês terem noção, só em audiência, a Jovem Pan, durante o governo Bolsonaro, batia recorde de audiência aqui. Nesse período aí da eleição, bateu recorde. Quando o Bolsonaro dava entrevistas lá, batia recorde. Tem outras matérias aqui que eu trouxe também para mostrar para vocês que a Jovem Pan caiu 10 pontos, né? Perdeu ali 10 posições, melhor dizendo, no ranking de audiência, depois que o Bolsonaro saiu do poder. Por quê? Porque não tem mais entrevista exclusiva, não tem mais informação privilegiada do Bolsonaro, não tem mais clima de oba-oba, não tem mais uma organização montada ali, como se fosse quase uma organização criminosa, supostamente, para poder disseminar conteúdo sabidamente falso, para gerar no espectador uma falsa impressão de que a gente estava vivendo ali uma ameaça ao Bolsonaro, uma ameaça à política brasileira, uma ameaça a isso ou aquilo na direita por parte da esquerda, quando na verdade era justamente o oposto. Eu até estava vendo aqui um material lá no Instagram do Nicolas Ferreira, porque o Nicolas Ferreira com frequência dissemina informação falsa em seu Instagram. E toda vez ali que alguém vai fazer uma crítica, ele sempre fala: eu sou parlamentar, olha o artigo 53, você não pode ofender um trabalhador no exercício do seu trabalho, sendo que o que ele mais faz é isso, além de disseminar informação sabidamente falsa nas suas redes sociais, é instigar os seus apoiadores, instigar as pessoas que lhe apoiam de alguma maneira ali a questionar o processo democrático. Inclusive, eu acho que deveria já ter um processo dentro da própria legislatura brasileira de criação, por exemplo, primeiro, de um projeto que proibisse parlamentares de monetizarem conteúdos na internet relacionados à sua função, ou seja, o cara é político, o cara é senador, né, o cara é deputado, o cara é vereador, prefeito, governador, sei lá. Ele não pode monetizar conteúdos relacionados à atividade política. Por quê? Porque ele já é remunerado para isso. Eu até queria sugerir a vocês aqui, depois que vocês tiverem um tempo para poder ler, claro, se puderem, se tiverem um tempo, o projeto apresentado lá na Câmara de Vereadores, se não me falha a memória, pelo à época vereador Chico, o vereador, o do pessoal, meu Deus, como é que é o nome dele que eu esqueci agora? Chico, cadê, meu Deus? Chico Alencar, lembrei agora aqui.
eu ia falar Chico Pinheiro, né? Porque a gente acompanha muito aqui o conteúdo do DCM, mas o deputado Chico Alencar, se não me falha a memória, quando ele era vereador lá no Rio de Janeiro, foi ele que apresentou o projeto. Eu sei que o projeto foi apresentado lá na Câmara do Rio de Janeiro, que proíbe vereadores de monetizarem conteúdo na internet relacionado a qualquer atividade, em qualquer rede. E o motivo foi o quê? O motivo foi o trabalho que o suposto agente do povo, Gabriel Monteiro, fazia na internet, criando oba-oba, espetáculo político, desinformação, para basicamente ganhar dinheiro com monetização. Na época, a gente chegou até a mostrar aqui nesse canal para vocês, que o Gabriel Monteiro chegava a tirar, às vezes, R$300 mil por mês só de monetização com redes sociais. Ou seja, ele não era vereador, ele era um blogueiro que utilizava ali a prerrogativa que o Estado dava para ele ter assessor parlamentar, para ele ter disponibilidade de divulgar a atividade parlamentar, para crescer o seu negócio na internet. Tanto que ele ganhava dinheiro com o YouTube, com o TikTok, com outras plataformas, além do apoio que os seus seguidores lhe davam. Tanto que ele falava o tempo inteiro que não recebia o salário de vereador do Rio de Janeiro, que ele nunca tinha tocado no salário dele, ó. Era o tempo todo falando assim. Então a explicação para mim é mais do que óbvia. Primeiro ponto, desmonetizar conteúdos de canais de parlamentares. Parlamentar não pode. Já existe uma resolução na mesa diretora do Congresso Nacional, se não me falha a memória, a resolução número 11, que proíbe a utilização de recursos da atividade da cota parlamentar para pagar a edição, para pagar a produção de material relacionado ali a conteúdos que vão ser publicados nas suas redes sociais e que sejam monetizados. Mesmo assim, parlamentares ignoram. O Nicolas Ferreira ignora e tantos outros parlamentares ignoram. O Kim Kataguiri ignora, continua monetizando o conteúdo. Então não pode ser só uma resolução. Tem de ser uma legislação que proíba isso, sob o risco, inclusive, de colocar essas punições enquadradas em crimes passíveis de cassação de mandato. Porque senão a gente vai ter essa espetacularização o tempo inteiro. E de onde é que eu tô tirando essa informação para vocês aqui? Vamos lá, para vocês terem noção, tá? A audiência da Jovem Pan, a Jovem Pan caiu 10 posições aí. E se você pegar, por exemplo, aqui a CNN Brasil, que também embarcou muito durante um período nessa onda Bolsonaro também, a audiência da CNN Brasil também caiu ali. A CNN Brasil, que ocupava a posição número 35 nos veículos de mídia aí no nosso país, caiu agora para a posição 44, ou seja, perdeu 9 posições.